let's go, let's go, let's go, let's go. Somewhere in the sprawling metropolis. Salomão foi mesmo um homem sábio? Foi mesmo um prodígio na área do conhecimento? Está na Bíblia que ele foi um homem sábio, e isso não há dúvidas. Ele reinou por 40 anos em Israel. Filho de Davi com Betseba, Salomão pegou um reino próspero, os cofres cheios, e ele não teve dificuldade para tocar o reino herdado por seu pai Davi. Seu nome vem do hebraico Shalom, que quer dizer paz. Então, Salomão tinha de tudo para conduzir a era de ouro que Israel atravessava para a paz e para a prosperidade. Salomão, claro, construiu o Templo de Jerusalém, e a construção se deu no segundo mês do ano 480, quando ele estava no 4º ano do seu reinado. Algumas pessoas chamavam o Templo de Jerusalém de Templo de Salomão. A sabedoria e a riqueza de Salomão eram descomunais. O começo do reinado dele foi muito próspero e muito bom, porque Salomão amava ao Senhor Deus. Ele andava nos estatutos de Davi seu pai. Está escrito: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. 1 Reis 3, versículo 3. Segundo consta, em sua época, Salomão foi o homem mais sábio da terra. Isso porque Deus deu a ele um coração sábio e entendido, que antes dele igual não houve, e depois dele igual não se levantou. Está escrito: e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, e nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. E eis que fiz segundo tuas palavras, e te dei um coração sábio e entendido. E antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. 1 Reis capítulo 3, versículos 11 e 12. E ele também foi o homem mais rico que houve, segundo os registros bíblicos. Está escrito: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Entendemos aqui que na época que ele viveu, certamente ele era o homem mais rico do planeta. Salomão foi um bom escritor, ele foi poeta, músico, ele entendia de botânica, biologia, conhecia o reino dos animais, era um grande orador. Está escrito: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está sobre a praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E ele era ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Erzaíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, e filhos de Maol. E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis capítulo 4, versículos 29 a 34. Há quem diga que o seu patrimônio consistia em mais de 450 trilhões de reais. Não é comprovado, mas ele era muito rico. Então Salomão tinha todas as condições de conduzir Israel a uma era de ouro longeva, de paz e prosperidade. Só que, infelizmente, o seu coração desviou-se dos caminhos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso foi uma pena. Tudo começou quando ele começou a possuir muitas esposas. Ele possuiu 700 esposas e 300 concubinas. Está escrito: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha do faraó, como também moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirem os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo
tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 4. Ele seguiu outros deuses, sendo assim um idólatra, um herege, um apóstata. E ele seguiu Astarote, que era a deusa dos Sidônios, Milcom, o deus dos Amonitas, Quemós, o deus dos Moabitas, Moloque, os deuses dos Amonitas, e etc. Está escrito, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Alguns deuses aqui, como Quemos e Moloque, aceitavam sacrifícios humanos. Então Salomão fazia sacrifícios humanos. Com tamanha traição, Deus se irrita contra Salomão, porquanto ele se desviou dos caminhos de Deus. Está escrito, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviava o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus ainda avisou Salomão, mas Salomão foi teimoso, foi obstinado e seguiu pelo seu mau caminho. Infelizmente, está escrito, e acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por causa da teimosia, birra e cabeça dura de Salomão, ele não deu ouvidos ao Senhor seu Deus. Aí Deus fala para Salomão que o seu reino seria tomado dele. Isso por causa de sua burrice. Está escrito, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e eu darei a teu servo. E aqui diz mais no versículo 14, está escrito, e levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o Edomita, que era a semente do rei de Edom. Então o reino dele seria dividido. É daí que surgem as divisões de Israel e Judá. Ficam 10 tribos com a capital em Samaria e as 2 tribos com a capital no sul. No caso, Judá e Benjamim. E a capital será Jerusalém. No reinado do filho dele, o reino é dividido. Aqui no versículo 31 do capítulo 11 de 1 Reis está escrito, e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, e o filho de Salomão, Roboão, foi o primeiro rei de Judá. Isso com o país dividido. Era um país, um povo, com um Deus, com uma língua, com uma religião, mas com 2 reinos. É claro que isso iria dar guerra, e essa guerra se estende até nos dias de hoje. O reinado de Salomão, que era para ser um reino pacífico, agora era um reino que experimentou um período de guerra por conta da desobediência do rei Salomão. O rei Haddad de Edom foi um grande inimigo para Salomão. Está escrito, e levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Salomão arrumou um inimigo de graça, era só obedecer a Deus. E não foi só Haddad de Edom que se levantou contra o reino de Salomão. Também se levantou contra Salomão, Jeroboão, filho de Nebate, da terra de Efrata. Esse Jeroboão que vai ser o primeiro rei de Israel, quando já está dividido o país. Está escrito, até Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também se levantou contra o rei. Então o reino de Salomão, que antes conhecia a paz e era um reino pacífico, passou a ser um reino belicoso, um reino de guerra, um reino de batalha. Portanto, Israel não teve a paz que tanto queria. Tudo isso por culpa da desobediência do rei Salomão. E teve mais. Quando Salomão desviou dos caminhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele foi um bruxo, um mago, feiticeiro, adivinhador, necromante, ocultista, adivinho, prognosticador, agoureiro e servo de Satanás. Ele usou sua inteligência e fortuna para adorar a outros deuses. Ele fazia sacrifícios humanos para o deus Moloque. Ele também foi um grande adorador de ídolos e transformou-se em
inimigo de Deus. Salomão, claro, teve um impacto significativo e inspirador na vida de muitos magos e estudiosos através dos séculos. A alquimia, que era ocorrida na Idade Média, tinha o rei Salomão como inspiração. A profunda sabedoria do rei Salomão, a história da sua vida e seus estatutos do ocultismo deram origem a diversos selos, amuletos e rituais. Isso, ainda no mundo antigo, ganhou força na época dos apóstolos, com o movimento do gnosticismo, que os apóstolos eram radicalmente contra o movimento gnóstico, e também na Idade Média, quando o gnosticismo se aliou com o mundo da alquimia. E no período renascentista, todo esse movimento é conhecido como maçonaria. E no século XVIII é conhecido como movimento dos Illuminatis, dado a era do iluminismo. E no final do século XVIII e início do século XX é conhecido como movimento esotérico. A cabala judaica é muito pautada em cima do misticismo do rei Salomão. E a cabala judaica nasceu no ano de 1200 na Europa, fortemente influenciada pelo misticismo religioso da feitiçaria do rei Salomão. E ajudou também a reforçar o movimento gnóstico e o movimento da alquimia na Idade Média. E hoje nós vemos aí a maçonaria tendo o esoterismo, a cabala, o gnosticismo, o espiritismo e outras coisas que envolvem o mundo da magia. Tudo isso graças ao rei Salomão. Claro, ele não foi o único, mas foi e é ainda um grande inspirador na vida de muitos magos e estudantes do mundo da magia, do ocultismo e da alta roda satânica dos rituais religiosos pagãos. Dizem que o templo de Salomão e o reino da rainha de Sabá já foram identificados. O nome desta rainha era Belquis, e ela reinou onde atualmente é o Iêmen do Sul. Existem ruínas de uma cidade conhecida por Marib, que muitos arqueólogos dizem haver sido a capital do reino de Sabá, e que fica a mais ou menos 2.500 quilômetros de Jerusalém. Na Etiópia existem muitas histórias e lendas sobre Salomão, sendo citada principalmente na obra intitulada Quebra-Negest, que significa Glória do Rei, datada de 800 anos antes de Cristo. Todos os cronistas árabes que se referiram a Salomão são unânimes em afirmar que este rei, com a ajuda de gênios e demônios, construiu 3 imponentes castelos, a um dos quais correspondem as ruínas de Baalbek, situada no Vale de Belka, no atual Líbano. As ruínas de Baalbek mostram uma monumental construção megalítica, uma das mais impressionantes existentes no mundo. Outros 2 castelos, segundo a tradição, foi construída por seres fantásticos, que são eles, o castelo de Salim e o castelo de Gundam. O castelo de Gundam é aceito por todos os arqueólogos do Iêmen como tendo existido realmente, mas até hoje não encontraram suas ruínas. Dizem que Salomão teve o poder de dominar os demônios e de comandar os gênios da natureza. E dizem também que ele foi um mago da alta magia satânica. Certamente Salomão foi o homem inteligente mais burro que já viveu, porque a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, versículo 7. E ainda em Provérbios está escrito: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. No livro de Salmos está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Salomão foi o homem sábio mais burro que já viveu. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.